Olá pessoal, nós vamos iniciar hoje mais um programa Viva Bem. Nós vamos falar de um assunto super interessante, como a gente vem falando nos outros programas, né? O impacto das redes sociais hoje no comportamento humano. E hoje, para falar junto comigo, eu trouxe duas pessoas super importantes que vão se apresentar agora. Por favor, Ana Lira e Henrique, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Muito obrigada pelo convite. Bem, eu sou Ana Lira, eu sou palestrante, sou mentora de terapeutas e coaches, sou escritora, consteladora familiar, psicanalista e coach. E hoje pretendo contribuir falando mais desse tema. Obrigado, Eunice. Sou psicólogo formado pela Universidade Paulista, sou especialista em gestão em pessoas, né, e realizo atendimentos psicológicos e também trabalho em organizações. Bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema assim super interessante, que é a importância hoje do impacto das redes sociais nas relações humanas. É fato que isso hoje ele tem trazido bons resultados também, né? Vamos concordar com isso? Que hoje se a gente for pensar na globalização, na facilidade da internet, na comunicação, na forma mais online de lidar com isso, nós estamos falando de coisas muito boas, né? Mas de que redes sociais nós estamos falando hoje? Vocês poderiam me dizer um pouquinho sobre isso? Acredito que as redes sociais hoje está presente em todas as relações, né, em tudo aquilo que as pessoas fazem, né? Então, desde coisas simples até coisas mais complexas, né? Então, hoje, para uma pessoa que não sabe, por exemplo, como fazer uma receita, ela vai realmente em um tipo de rede social e pode localizar, né, essa receita. Ou até mesmo coisas mais complexas, né, como algum tipo de contato com pessoas distantes, né, comunidades, assuntos de interesse, né? Então tudo isso é muito importante que nós podemos ter através das redes sociais, né? As redes sociais, elas estão muito presentes e temos vários tipos, né, de redes sociais, né? Entre elas a gente pode destacar aí a questão do Facebook, do YouTube, do Instagram, que hoje são redes que têm esses seguidores, né? Tem um maior número de seguidores. O Twitter. Eu gosto de lembrar também que as redes sociais, elas mudaram também a educação, né? Então hoje, através das redes sociais, não só por pesquisa individual, por busca de informações e relacionamentos humanos, as redes sociais, elas tornaram mais acessível o aprendizado e o alcance do aprendizado. Então, é a globalização um pouco, né? Não, até os cursos hoje, né? Hoje a gente tem o formato EAD, né? Cursos à distância e facilitando e dando acesso. Então, quando a gente olha para as redes sociais, não somente as relações próximas, mas sim a viabilidade do que eu quero ter de desenvolvimento humano. Então, eu faria cursos, eu posso aprender línguas, eu posso me formar, inclusive, academicamente falando, à distância, né, da minha casa. Então, isso facilita não só as relações, mas também amplia e agiliza o conhecimento. Então, é sempre bom lembrar da questão da educação, né, o quanto você vê a qualidade disso? Então, esse é um outro fator muito relevante no que diz respeito à globalização e à tecnologia, né? Eu falo que é como se a gente saísse da era do anonimato, onde apenas pessoas renomadas ou com muito estudo e até mesmo com poder aquisitivo diferenciado que tinham acesso, que podiam estar ali multiplicando, mostrando e dividindo, compartilhando o seu conhecimento e a sua vida. Hoje, o acesso ele é irrestrito. Então, qualquer pessoa pode ligar uma câmera de celular, um smartphone e compartilhar o seu conhecimento. Então, cabe muito a cada um aprender a fazer essa triagem. Então, nem tudo hoje ele faz sentido, né? A qualidade, muitas vezes, ela se torna duvidosa. Então, a gente tem aí, hoje, uma inversão de quantidade versus qualidade.
E aí vem até mesmo a questão da quantidade de informações e a qualidade que eu vou aprender com o tempo. Então a gente tem até os fake news hoje, é muito comum, né? Utilizado de maneira positiva para multiplicar, mas tem muitas notícias que não são verdadeiras e que não, ou até se acredita fontes que não são verdadeiras, para alarmar as pessoas, ou até mesmo pessoas que se dizem capacitadas ou em condições de se tornarem multiplicadores, se colocam aí nas redes sociais, até fornecendo cursos para formar pessoas de maneira duvidosa. Né? Quando você fala exatamente sobre isso, é isso que me vem à mente. Parece que as pessoas, hoje todo mundo sabe falar sobre determinado tema. Todo mundo agora é um especialista em determinado tema e todo mundo hoje pode dar um diploma, né? Todo mundo pode dar um certificado. O que a gente pode hoje se garantir em relação a isso também? Apesar da mudança, né, e do avanço da tecnologia, pesquisar a idoneidade tanto das pessoas como das instituições continua sendo um primórdio, porque imagina só, a gente hoje com acesso, eu abro o meu celular e tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu leio, eu simplesmente acredito sem pesquisar a fonte. Isso termina sendo uma grande armadilha. O compartilhar, sim, né? Eu tenho direito a compartilhar, eu não tenho por que me limitar a não compartilhar o que eu acredito ser a minha verdade, o que eu aprendi. Porém, a idoneidade e o quanto eu vou seguir aquela pessoa que está ali, né, compartilhando, ela tem muito a ver com a pesquisa, o quanto aquela pessoa tem credibilidade, o quanto eu pesquisei, o quanto de informações eu tenho, tanto da instituição como da pessoa, para me certificar que eu escolhi, né, seguir e aquilo que eu estou ouvindo faz realmente sentido em termos de veracidade. Isso é fundamental. E hoje existem órgãos responsáveis aí, né, que eu acho que dá essa credibilidade maior em relação a como que essa instituição se coloca no mercado. Existem pessoas que podem ser questionadas sobre essa idoneidade, né, e saber a qualidade, né. Eu acho que a tecnologia, né, as redes sociais, ela também amplia em relação a isso, né, que consegue dar essa visão realmente se tem ou não essa qualidade e se pode ser feito um bom trabalho, se pode ser feito ali um bom estudo naquele local. Eu acho que contribui muito nessa questão, sim. As redes sociais, elas trazem muitas coisas boas, né? Por exemplo, eu fico vendo muitas pessoas hoje repostando fotos de pessoas desaparecidas, né? É legal também você ver se realmente aquela pessoa já não foi localizada ou não. Mas quantas coisas boas hoje em dia a gente pode fazer com as redes sociais, né? De onde começaram essas redes sociais? O que a gente poderia dizer? De onde elas iniciaram? Sim, surgiu na década de 50, né, nos Estados Unidos, né, de acordo aí com a Guerra Mundial, né, e aí surgiu com essa ideia realmente de conectar, né, de trazer as informações, né. Isso chegou no Brasil na década de 90, né, em 1995 aproximadamente, em que tinha a internet de escada, que todos nós fizemos parte dessa época, né, nós utilizávamos essa internet, porém era algo muito mais restrito, né, a poucas pessoas que tinham acesso, né, e foi ganhando realmente essa popularização dessa ferramenta, né. Então é legal sim ter essa visão que é algo que vem crescendo e vem ganhando realmente vários usuários, né. Então é legal a gente perceber, em 2003 aproximadamente surgiu o LinkedIn, a primeira rede social voltada aí à questão de conexões de trabalho, né, para estabelecer um network, e depois disso foi surgindo aí, né, o Orkut, o Facebook e o Instagram, que é o último. O LinkedIn, ele surgiu antes do Orkut? Surgiu. Você tem o LinkedIn? Tenho. Você tem LinkedIn, Ana? Sim. É uma boa ferramenta, né, para conexão de trabalho, e lá existe várias ferramentas e vários contatos que pode estabelecer para a questão profissional.
né? Recentemente nós fizemos uma apresentação em um colégio em Taboão da Serra, e foi muito interessante porque o Henrique que fez a apresentação, e a hora que ele coloca as carinhas lá, né, Henrique, você não trouxe, né? Não trouxe. A hora que ele coloca as carinhas lá das redes sociais, eles conhecem todas. Sim. E utilizam quase todas as ferramentas. Sim, hoje nós estamos falando assim dos efeitos benéficos hoje das redes sociais, né? Mas a gente sabe também que as redes sociais, elas trazem assuntos e algumas coisas que não são muito interessantes, também principalmente a dependência, que eu também não queria falar um pouco agora, eu queria contar um pouquinho aí da nossa história em relação a toda os nossos avós, os nossos tataravós, lá naquela geração dos veteranos, né, que viveram aí antes da guerra. Depois veio a geração BBB, os baby boomers, né, que vieram o boom dos bebês, que começam a ter acesso à televisão, que começam a se revolucionar um pouco mais, né, começam aí com os movimentos os festivais, né, começam a se revolucionar mais, hoje seriam os meus pais, né? E depois a geração X, que é a minha geração. Acho que é a sua geração também, a minha geração X. Eu acho que é a geração Y, né? A geração X, ela já começa a ter um olhar mais, a gente já começa a ter o contato com aquele tijolão do celular, né? Começa o celular, o tijolão, começa a internet, a gente tem aqueles computadores enormes que você começa a ter acesso, a gente não sabia nem mandar um e-mail. Eu lembro que acho que eu tinha 26 anos, eu não sabia mandar um e-mail, quase ninguém sabia mandar um e-mail, mas foi a partir dali que a gente começou. Essa geração, ela vem com um perfil que quer estudar mais, é um perfil que vem mais ou menos nos anos 80, né? Ela vai até o 94, mais ou menos, que ela já começa a ser inserida, já é uma geração que já não quer muito ler livros, já quer mais olhar computadores, mas já é uma geração que já começa a estar muito mais próxima da internet, né? Aí a gente tem uma geração que é a geração X, Y, a W, essa geração, ela provavelmente ela vai ser extinta, né? Que depois da geração porque ela é semelhante à geração Y e um pouquinho semelhante à geração Z. Daí a gente começa a falar na geração Z. A geração Z já nasce na geração do smartphone, já nasce na geração da internet, né? E já é uma geração muito mais conectada, né? O mais importante agora, começa a geração a partir de 2010. A geração de 2010 era a geração alfa. A geração alfa, ela ainda não tem ainda todo o seu perfil formado, mas é uma geração completamente conectada. A geração quarto fechado, aquela geração que você fala, filho, que é... né? Que tudo que você vai fazer, quer fazer pela internet. O que vocês me dizem um pouquinho sobre isso? Sobre essa nova geração? O que a gente pode fazer? Porque nós também, eu sou da geração X, Ana geração X, Henrique geração Y, mas nós também estamos muito conectados. O que a gente pode fazer em relação a isso? Existe a questão natural do processo evolutivo, né? Se a gente for olhar lá para trás, a eletricidade também não existia, né? A gente não tinha acesso ao celular, à internet. E a todo o processo evolutivo é importante que haja adaptabilidade, né? Se adaptar. E o processo de adaptação, ele passa pela tentativa e erro. Então é natural o uso exacerbado, como ocorreu logo que a internet ela começou a se expandir. E agora, para quem está numa geração X, como nós, o Y, cabe o olhar de compreensão e adaptação. Entender que a comunicação ela faz parte da humanidade porque nós vivemos coletivamente. E agora
agora a forma de se comunicar, ela está alterada sim, ela modificou e não tem como a gente voltar atrás. Mas o equilíbrio, né, é fundamental para que ela se mantenha. Então a comunicação virtual, ela não exclui a comunicação pessoal. É o que tem ocorrido, é muito comum você encontrar jovens um ao lado do outro se comunicando virtualmente, cada um com seu smartphone, utilizando redes, né, como o WhatsApp, muito comumente, para se comunicar. Porque o nosso contato enquanto seres humanos, ele ocorre de maneira muito mais ampla hoje, porém mais superficial. Então é fundamental que haja uma adaptação e haja um equilíbrio, para que a gente consiga manter as relações de maneira profunda também, né? Hoje o que muito acontece é em relação à questão de viver nesse mundo fantasioso, nessa irrealidade, né? Então, se a gente for pegar realmente as redes sociais, nós vamos olhar lá coisas que acabam não acontecendo, né? As pessoas acabam fantasiando e criando histórias e colocando nas redes sociais, né? E aí as pessoas que acabam ficando muito fixadas nessa questão, acabam tendo realmente esse olhar irreal das coisas, né? Porque na vida a gente tem realmente, precisamos ter equilíbrio em tudo, né? E sabemos que não é só algo bom que nós teremos na vida, teremos também dificuldades, teremos também conflitos, né? E isso muitas das vezes as redes sociais acabam não apresentando, né? Então essa geração é uma geração, se nós formos pegar, que muitas vezes tem essa dificuldade em lidar com frustrações, com dificuldades, né? E a rede social, ela acaba realmente prejudicando nesse sentido, né? É muito bom ter isso, né? Muito bom que as crianças atualmente elas são muito mais espertas, muito mais conectadas, né? Em contrapartida, são muito mais, não são tão suscetíveis à questão intolerantes a frustrações, intolerantes à querem frustração. tudo muito mais online. Isso mesmo. Parece que um pouco a gente perde o respeito à hierarquia, né? O respeitar. Sim, então, sim. quando a gente fala um pouco do equilíbrio, né, Ana, que você fala que a gente tem que ter o equilíbrio, eu acho que falta ainda um pouco, talvez, estudos em relação a isso. O que a gente pode fazer? Quando a gente fala que a gente não pode dar alguns passos para trás, às vezes eu penso que a gente tem que dar alguns passos para trás para a gente poder rever tudo isso. Nós temos muito mais coisas para falar e nós vamos falar em outro programa. Eu sempre fui uma pessoa que li muito, né? Eu acho que um dos primeiros livros que eu li foi do Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, em que ele fala que a gente só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E parece que a gente está vivendo tão diferente hoje, né? E hoje eu sou extremamente conectada. Nós somos extremamente conectados. O meu e-mail está no meu celular. O meu WhatsApp está no meu celular. Os meus contatos com os meus pacientes estão no meu celular. Então, o meu Instagram está no meu celular. Então, eu também preciso rever algumas coisas. Acho que todos nós precisamos rever algumas coisas. E aí, uma outra coisa também que às vezes me incomoda muito quando eu vejo quando alguém fala assim: a geração que tudo idealiza e nada realiza. Eu falo, nossa, mas eu criei também essa geração. E eu criei essa geração lendo livros, respeitando os meus pais, respeitando os meus professores, né? Então eu acho que existe muita coisa aí que a gente pode fazer além disso, que a gente pode retomar e fazer com que essa geração possa fazer também novamente. E eu acho que esse é um papel a 10 mãos. Não é somente pai, não é somente mãe, não é somente a escola. Eu acho que esse é um papel que ele é conjunto. O que vocês acham? A gente tem muito para falar, tá? A gente está falando um pouquinho aqui, nós temos muitas coisas ainda para falar sobre as redes sociais. Eu gostaria, o que vocês acham disso quando eu falo aí de um mundo em que a gente tem que dividir isso? A gente tem visto em alguns programas, por exemplo, de pessoas que estão utilizando o celular, cai um buraco e morre. Né? É seríssimo.
É seríssimo. A gente acaba perdendo, atravessando a rua e sendo atropelado. Dirigindo, olhando no telefone, né? Então, assim, é muito complicado tudo isso. Quando você coloca a questão desse olhar, muito tem a ver, quando eu falei do equilíbrio, é entender quais são os objetivos, em que momento eu utilizo, né, as redes sociais, em que momento eu devo estar conectado. Então entra muito o olhar de entender que agora faz sentido e agora não faz. Atualmente, quando você menciona a questão das pesquisas, a gente já tem aí CIDs falando sobre o vício, né, que hoje já está mapeado que há sim um vício do eletrônico, das redes sociais, onde de fato o organismo ele começa a produzir da mesma forma substâncias como se estivesse usando substâncias que são viciantes. Exatamente. Então hoje a gente já tem esse diagnóstico, as pessoas elas podem e devem até usar, mas entender que esse é um fragmento, é uma parte da vida. Então quando a sua vida inteira está ali, quando você não consegue se desvincular daquele mundo que não é 100% real, isso começa a gerar uma patologia. Então, este olhar ele é fundamental. Eu preciso sim, para fazer parte do todo, né, dessa conexão, até porque se eu não estou fazendo parte, eu perco também. Eu deixo de aprender e também de multiplicar e de compartilhar aquilo que eu sei. Mas quando a parte a rede social ela começa a ocupar toda a minha vida, uma porção onde eu não tenho um olhar para quem está ao meu lado, onde eu não consigo me conectar verdadeiramente com os meus familiares, com os meus amigos, e eu só uso a conexão virtual, isso começa realmente a esbarrar em algo que a gente fala que é até patológico, porque o celular ele é de acesso fácil, né? Ele está com a gente. Eu acho que isso vem a partir do CID-11. E daí a minha pergunta é, o que a gente pode fazer antes disso se tornar uma patologia, né? Porque nós ainda conseguimos hoje, inclusive geração Y, eu ainda vejo muitas pessoas conversando, saindo, almoçando, ainda que por mais ainda fica com o telefone, muitas vezes ali, a gente ainda consegue ter essa relação mais offline, né? Porque é exatamente aquilo que você disse. Tem 10 adolescentes ali, os 10 adolescentes estão ali. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Henrique, e você? Oi, nós vamos fazer o que aqui agora? Então, o que nós vamos fazer, né? Isso acaba sendo alguma coisa que a gente tem que começar a pensar agora também. E de novo eu volto numa frase ali do Saint-Exupéry, que é um livro, vocês leram O Pequeno Príncipe? Sim. Né? Eu acho que tem muita gente que ironiza às vezes, né, algumas frases do Pequeno Príncipe. Eu acho que tem tanta coisa rica ali que ele nem sabia que iria existir a internet lá naquela época, né? Ou nem sei de que época que é O Pequeno Príncipe, mas foi um dos pequenos livros que eu li. Não foi o primeiro livro que eu li, mas foi um dos primeiros livros que eu li. E que eu digo isso também na palestra, que ele fala assim, a gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens, eles não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Eles compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existe loja de amigos, o homem não tem mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Né? E isso é tão forte. Se tu queres um amigo, cativa-me. Porque como eu posso hoje cativar uma pessoa ou ter uma profundidade de relacionamento somente através de um aparelho eletrônico, né? Eu gosto em outros programas eu também falei sobre isso, né? Eu acho que a base, ela, por mais que a gente não queira olhar, ela está na família, né? Então eu, mãe, né, tenho os gêmeos, os meninos, e muito do que eu pratico em clínica, em palestras, escrevo a respeito, eu pratico primeiro em casa. Então, os nossos filhos, eles nos têm como referência. Então, se eu não consigo implementar uma relação mais profunda, uma relação onde quem está próximo de mim tem de fato a minha atenção, eu não posso depois cobrar que o meu filho haja de uma maneira que ele não teve um modelo, né? Então, é muito comum quando eu saio, eu observo famílias que saem com seus filhos, principalmente os menores, né? Entregam logo um tablet, um smartphone,
E simplesmente a criança aprende desde pequena a estar desconectada, né? Então é mais fácil, talvez, deixar aquela criança ali entretida enquanto os pais conversam, ao invés de fazer com que essa criança também faça parte. Então, se relacionar também é um aprendizado. Por que você faz isso se você é de uma outra geração? Porque eu compreendo que esta conexão... Você está perguntando por que eu faço isso na minha vida pessoal? É um exemplo que você está dando. Porque Sim. eu acho que, às vezes, a gente se responsabiliza unicamente por uma situação. Eu falei brevemente sobre as gerações. As gerações são um grupo de pessoas que vivem, teoricamente, situações, fatos que formam também a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela não é formada sozinha. Na TCC ou no meu conceito Eunice, eu acho que a gente fala do bio, psicossocial, e alguém disse para mim assim, do espiritual. Exato. Então, eu tenho a minha biologia. Eu tenho a biologia e Eunice, porque nós somos em 4 irmãs e cada uma é diferente, cada uma de um jeito. Então, eu tenho a minha biologia. Eu tenho a minha psicologia, eu sou de uma forma, né? E eu tenho a minha sociologia, eu fui criada no meio social com os meus amigos. Então, sozinho, eu não fiz isso, né? A tua mãe te criou de uma forma que hoje você cria teus filhos diferentes. Eu não sei se eu consigo me fazer entender nessa pergunta, quando você coloca em você esta responsabilidade de estar tudo nas suas mãos, de dar os telefones nas mãos dos teus filhos. Eu também não sei se eu estou errada em relação a isso. Eu acho que sempre vai ser muito individual, né? Primeiro, entender que todos nós somos regidos por uma hierarquia de valores. Então, quando é natural que os pais tenham os valores pessoais, eles vão naturalmente imprimir esses valores nos seus filhos, que posteriormente, na maturidade, eles também vão readequar essa hierarquia por conta da individualidade de cada um. É muito delicado, e eu entendo que, como mãe, eu sou mãe, mas por mais que eu queira desassociar, eu também sou profissional. Então, observando o que os estudos e na prática clínica eu vejo os ocorridos com o uso exacerbado das redes sociais e a dificuldade de se conectar com quem está próximo, estabelecer relações reais e profundas, eu procuro imprimir desde cedo, né, isso nos meus filhos, que desde muito pequenininho eles aprenderam a não pedir os eletrônicos, e é natural. Ao mesmo tempo, é importante que eles também façam parte desse mundo tecnológico. Então, eu entrego, eu acho que é fundamental e faz parte, mas eu busco sempre ter um equilíbrio, né? Que o equilíbrio vai dar um resultado em geral, né? Obviamente, imprimindo aí os meus valores, a minha hierarquia de valores, dá um resultado positivo. Tudo que é exacerbado termina gerando problemas futuros. E uma mídia muito forte também, que faz com que você acabe contribuindo com isso, né? A gente vai falar no segundo programa muito mais sobre isso. Agradeço, Ana, agradeço, Henrique, agradeço a você que está ouvindo aqui o nosso programa, participe conosco, dê a sua opinião, o que você acha em relação a isso. Muito obrigada, sou Eunice Lourenço, do Espaço Terapêutico Viva Bem, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta cognitivo comportamental. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.